Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa aqui no seu canal História e Cristianismo. Como eu falei, esse mês de abril é um mês muito especial porque nós estamos refletindo aí sobre os grandes acontecimentos de três grandes religiões, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, nas suas grandes festas e celebrações. Já abordamos o mês de Ramadã, mês sagrado para o islamismo. Hoje nós vamos falar sobre o Seder de Pesach judaico, que celebra aí a libertação do povo do Egito. Lembrando que nós já produzimos o primeiro vídeo, onde nós abordamos os dois primeiros aspectos dessa refeição cerimonial sagrada para o judaísmo. Falamos aí, ou já abordamos, já falamos sobre a necessidade de comer um pão sem fermento, matzá, que é um pão sem fermento, quer dizer, a festa do pão sem fermento com esse Pesach se encontram dentro do judaísmo. Lembrando que o povo judeu não teve tempo de preparar a massa, para fazer aí a sua refeição. E falamos também dos 4 copos de vinhos que são tomados nessa noite de Seder, dentro da noite sagrada para o judaísmo. Hoje vamos abordar sobre outros pontos desse Seder. O importante para nós aqui também é lembrarmos que Jesus, Yeshua, ele participou várias vezes, por vários anos, dessa refeição cerimonial, porque ela é muito sagrada para o judaísmo. 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, inclusive chegam a falar que essa refeição foi feita antes da morte dele, a chamada última ceia. Para esses 3 evangelistas, a última ceia de Jesus foi uma refeição de Seder. Vamos analisar então hoje alguns aspectos a mais em relação aí a esse Seder. O importante para nós é entendermos o significado, a simbologia dessa refeição. Não aprofundarmos completamente, mas pelo menos entendermos a simbologia que está por trás dessa refeição. Os judeus são orientados a comer ervas amargas. Isso é chamado de maror. Esse maror ele está contido aí no livro do Êxodo. O judeu chama esse livro de Os Nomes. Então vamos aqui ler 12, Êxodo 12, versículo 8. Diz o seguinte: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, matzá, já falamos para vocês, e ervas amargas a comerão. Por que essas ervas amargas? Para lembrar o sofrimento do povo judeu no Egito. Então essas ervas amargas, elas são comidas para lembrar esse momento de sofrimento do povo judeu no Egito. Enquanto erva amarga, a tradição judaica fala de pelo menos 5 tipos que podem ser usadas, mas 2 especificamente são as mais usadas pelos judeus. A alface romana, ela tem um gosto um pouco amargo, e também a endívia, também ela é bastante usada nessa noite do Seder. Os judeus até preferem as endívias, por ser mais fácil da limpeza dessa endívia, enquanto a alface romana ainda pode ter algum micróbio, e os judeus não podem comer essas alfaces sujas. São 2 noites de Seder, para quem está fora de Israel, então se prevê aí, por cada noite, se for o alface, 2 folhas grandes de alface, se forem endívias, 6 endívias por cada noite. Sag mir an, du Haver meiner, wo is great der Seder. Faz parte também ainda do Seder comer uma espécie de argamassa, na verdade é uma mistura chamado haroset. Esse haroset, ele é feito aí de 3 frutas, Você vai ter aí a maçã, a pera e nozes moídas. Você vai criar uma espécie de argamassa, justamente para lembrar a argamassa que os judeus produziram ali no Egito. Você então vai pegar esse haroset e vai também colocar um pouco de vinho. Então essa também é uma simbologia, lembrar a argamassa que os judeus fizeram aí no Egito. Hab ich gekriegt mein Seder. Sag mir an, wo bei wem. O
maror, ele é comido, você faz uma espécie de sanduíche colocando aí uma raiz amarga. Então você faz uma raiz amarga para poder então aí reforçar esse aspecto das ervas amargas. É uma raiz forte, na verdade. Faz uma espécie de sanduíche, onde você pega ou alface ou a endive e coloca essa erva, essa raiz amarga ou essa raiz forte nesses pequenos sanduíches. E aí você vai pegar esse sanduíche e vai misturar aí com esse haroset, né, com essa argamácia para você comer. Os judeus, algumas tradições falam que a vida ela é feita de momentos difíceis, amargos, mas também de momentos doces. Essa ideia do equilíbrio está muito presente aí nessa questão da raiz amarga. Desde a destruição do templo de Jerusalém, no ano de 70, os judeus não comem mais o cordeiro, porque o cordeiro ele era sacrificado na véspera de Pêssach, parte do sangue era aspergido no altar, a carne era assada e depois comido em família. Com a destruição do templo, os judeus não mais comem esse cordeiro. No lugar, eles vão colocar um pedaço de carne, lembrando aí uma espécie de braço, né, chamado zroa. Esse zroa, ele pode ser um pescoço de frango ou uma asa de frango, aquela parte que tiver menos carne, porque eles não podem comer carne como se fosse a do cordeiro, ela tem que ser bem tostada. Ela vai lembrar então esse cordeiro pascal, esse cordeiro de véspera de Páscoa que era sacrificado e comido no Pessach, para poder aí lembrar esse momento dessa libertação. É importante observar então que quanto menos carne tiver esse zroa, melhor para os judeus. Junto com esse pedaço de carne, zroa, eles comem também um ovo cozido, pelo menos se coloca ovo cozido, depois vão se alimentar desse ovo cozido, que é chamado betzá. Esse betzá, ele vai lembrar que antigamente os judeus, eles comiam antes do cordeiro, eles comiam aí uma outra oferenda, saciava dessa oferenda, depois comia o cordeiro. E a palavra betzá significa aí desejou, desejar. Lembrando a frase que Deus desejou libertar o povo com o braço estendido. Zroa, o pedaço de carne, a palavra zroa significa braço. O betzá desejou, então Deus desejou libertar o povo com o braço estendido. É uma passagem bíblica muito ressaltada na noite do Pessach judaico. Outro momento do Pessach, ou do Seder, é você comer carpaz. O que é carpaz? É uma cebola que você come e vai colocar na água salgada. É apenas para liberar a curiosidade das crianças, porque normalmente você não come uma cebola colocando em água. Elas vão perguntar por que está se comendo isso hoje. E aí você vai lembrar toda a história da salvação do povo ou da libertação do povo judeu. A ideia desse Seder é justamente uma refeição cerimonial de memória histórica, onde você conta a libertação do povo do Egito. Então esse carpaz também é um dos momentos que tem aí nesse Seder. E aí, juntamente com o carpaz, você tem aí esse momento em que você coloca na água sal para lembrar as lágrimas dos judeus que sofreram tanto tempo na escravidão do Egito. Todos esses elementos você vai colocar numa grande bandeja de 6 furos, né, de 6 lugares, chamado kiará. Kiará é essa bandeja, né, cerimonial do Seder. Então é bom lembrar que Jesus também fez toda essa refeição, lembrando os seus antepassados que foram libertados por Deus do Egito e se tornou um povo livre. Então é muito importante essa refeição do Seder, refeição que, segundo Mateus, Marcos e Lucas, Jesus fez um dia antes da sua morte. Pelo menos é assim que consta nos evangelhos, a chamada Quinta-feira Santa. Então depois nós vamos discutir isso. Quinta-feira Santa foi uma refeição de Seder? Nós vamos ver isso nos programas para frente. Um abraço, até lá. Não esqueça de curtir, compartilhar e divulgar para os seus amigos. Um abraço.